Olá, tudo bem? Eu sou o Rogério e esse é o nosso segundo vídeo da série Inglês 4x, Inglês 4 vezes mais rápido. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu sugiro que antes de assistir esse aqui, você vá na descrição do vídeo e acesse o link da aula 1, tá bom? A aula de hoje ela é bem mais curta, porque eu entendi uma coisa. Se você é aquele tipo de pessoa que gosta de saber da ciência por trás das coisas, você pode me perguntar no privado. Então você tem o meu contato ali no grupo, basta me chamar e eu respondo qualquer pergunta que eu souber responder, ok? Vamos lá então. Como eu contei antes, eu tive uma reunião com o João e a partir dessa reunião ele tomou algumas atitudes. O que eu faço quando eu faço esse tipo de reunião ou de atendimento? Eu faço duas coisas. Primeiro, eu entendo onde estão e quais são as dificuldades dos alunos. Segundo, eu defino atividades que vão fazer o aluno superar essas dificuldades de forma natural. Resumidamente, o que o João fez foi utilizar técnicas de memorização associativa, mnemotécnica, falei ontem, para adquirir familiaridade com o inglês e se sentir à vontade com o inglês. O que o João fez? Ele criou um dicionário de gravuras, ele colocou etiquetas nos objetos, passou a brincar com o inglês no dia a dia, colocando palavras soltas do inglês junto com o português. E o resultado foi que ele passou a se sentir à vontade com o inglês e o maior problema que ele tinha, que era o emocional, de travar e gaguejar, foi resolvido. Depois de derrubar essa barreira, ele precisava ir atrás da fluência. Para isso, ele precisava conhecer o idioma para poder usar corretamente. Então eu vou te contar o que ele fez, qual foi a segunda etapa, e o que ele fez tanto de certo quanto de errado. Ele estava bem feliz. Né? Em menos de uma semana, ele aprendeu mais coisas em inglês do que nos cursos que ele já tinha feito. Isso foi bom porque trouxe muita segurança e ao mesmo tempo motivação. Sabe aquele joguinho viciante? Pois é, o João estava tratando o inglês mais ou menos do mesmo jeito. Em tudo ele dava um jeitinho de enfiar uma palavra, de enfiar uma expressão em inglês. No segundo atendimento que eu dei para o João, eu dei algumas explicações para ele. Então eu disse assim, João, quando a gente aprende um idioma, a gente desenvolve 4 habilidades. Audição, fala, leitura e escrita. Inclusive essa é a melhor ordem para a gente desenvolver. Audição, depois fala, depois leitura e depois escrita. Só que uma coisa é desenvolver a habilidade, outra coisa é aprender. Quando a gente desenvolve a habilidade, isso acontece aos poucos. Tem que ter treino. Você não vai aprender a ouvir para depois aprender a falar e assim por diante. Tudo anda junto, ok? Assim como um jogador de futebol ele treina com a bola para se preparar para uma partida, você vai começar a treinar com o inglês para poder falar inglês. Dê as instruções para ele e ele partiu para a ação. Isso é muito importante. Assim que você terminar de assistir esse vídeo, parta para fazer. Você só vai acelerar o seu aprendizado se colocar em prática as instruções que a gente está dando. Eu tinha feito algumas perguntas para o João e agora faço para ti. Primeiro, o que tu consomes em termos de mídia? Filmes, séries, músicas, documentários, videoaulas, tutoriais? No caso do João, ele gosta muito de séries, filmes e tutoriais. Ele assiste tutorial de tudo, desde montar uma roda de bicicleta, pintar uma porta e até mesmo fazer um bolo de cenoura. Né? Tem tutorial com o João. Quando eu dei orientação para o João, ele me fez uma pergunta. Tá, Rogério, mas aí eu não vou saber o que eles estão dizendo, eu só vou entender o que está acontecendo. Claro, é verdade. E é exatamente isso que tem que acontecer. Com isso, nós começamos a assimilar o contexto onde o vocabulário é utilizado. Então, dessa forma, a gente assimila o idioma muito mais rápido. O João escolheu assuntos que ele gosta e que ele conhece. Foi para o Google lá e começou a procurar esses assuntos em inglês, é claro. Dessa forma, o João adquiriu o hábito de assistir tutoriais dos seus assuntos preferidos em inglês. Outra coisa que o João fez foi começar a assistir filmes e séries em inglês. Só que aqui ele cometeu alguns erros que prejudicaram bastante. Até que a gente precisou conversar de novo, a gente precisou voltar a fazer uma reunião. O que ele estava fazendo de errado? Ele assistia com o áudio em inglês e a legenda em português. Isso deu um problema danado para o João. Por quê? A pronúncia dele parou de evoluir. Mas vamos entender por que a pronúncia não evoluía. É muito simples. Aquilo que nós não ouvimos, nós não conseguimos reproduzir. Como a legenda em português é suficiente para o nosso cérebro entender o que está acontecendo, o próprio cérebro coloca o áudio em segundo plano. Assim, o áudio ficava no fundo e o cérebro usava aquilo que conhecia, aquela língua portuguesa que estava escrita. Ou seja,
O João estava exercitando a leitura em português quando deveria estar exercitando a audição em inglês. Resumindo, o João caiu em uma armadilha muito comum. E agora eu vou te mostrar 3 armadilhas que tu tem que evitar, senão elas te pegam mesmo. Vamos lá. Armadilha 1. Essa que o João fez. Colocar o áudio em inglês e a legenda em português. Jamais faça isso. Coloca o áudio em inglês e as legendas também em inglês. Jamais misture inglês e português. Se o áudio e a legenda estiver em inglês, mesmo que tu não fique te esforçando para entender, naturalmente o cérebro vai começar a associar o som e a escrita e vai desenvolver as tuas memórias em inglês. Inclusive, seria bem legal ter uma aula sobre memória. Armadilha 2. Tentar entender tudo que as pessoas falam no programa ou na série que tu está assistindo. Esquece. Tu vai entender o contexto. Afinal, se tu entendesse tudo, tu não precisaria assistir essa série de vídeos aqui e muito menos estudar inglês numa escola. Então, assista os vídeos de boa, sempre procurando entender o contexto. Tu vai te surpreender com a tua capacidade de compreensão, eu garanto. Armadilha 3. Assistir um filme inteiro ou um episódio inteiro de uma série. Não faz isso. Não faz isso porque, assim, 99% de chance de tu te frustrar. Lembra do que tu aprendeu lá no vídeo 1. Nós precisamos ter boas emoções em relação ao inglês. Beleza? Agora que você já sabe o que fazer, vamos ao como fazer. Esse contato diário ele tem que ser sistematizado para ter efeito. Como o João é um cara disciplinado, ele assumiu a seguinte rotina. Todos os dias ele assistia em torno de 15 minutos de algum conteúdo 100% em inglês. Áudio e legendas, tudo em inglês. Se ele escolhia um conteúdo de 3 minutos, por exemplo, ele pegava esse vídeo e assistia 5 vezes para fechar os 15 minutos. E ele escolhia conteúdos que abordavam sempre o mesmo assunto durante toda a semana. Assim, o João estava convivendo com o mesmo contexto e isso deixava ele bem à vontade. Depois de assistir, o João fazia 2 atividades bem simples. Uma em inglês e a outra em português. Em inglês, ele escrevia de 5 a 10 palavras que ele ouviu e leu no vídeo. De memória, sem colar, tá? Não vale colar. Quando você fizer isso, não importa se tu está escrevendo certo ou errado. Muito menos se tu sabe o significado das palavras. Simplesmente escreva. Depois procura as palavras no vídeo para ver se escreveu certinho, ou digita na busca do Google lá, sem tradutor, tá bom? E outra coisa que ele fazia também em inglês, tá? Ele repetia em voz alta palavras e expressões que ele tinha ouvido e que ele conseguiu aproximar a pronúncia dele da pronúncia no vídeo. Aqui eu tenho uma dica, tá? Que é importante. É muito legal você pegar vídeos curtos, de 2 a 3 minutos, que assim você pode assistir mais de uma vez. Fazendo isso, você vai gravar um número maior de palavras. Se você assistir um vídeo 5 vezes, na última vez que você assistiu o vídeo, já pode até tentar falar junto. E isso é um baita exercício. O que o João fazia em português? Primeiro, ele escrevia um breve resumo do que tinha entendido do vídeo. Normalmente um resumo de 2 linhas, 3. E ele sempre se esforçava para relatar de 2 a 3 situações ou momentos do vídeo. O João ele era bem exigente com ele mesmo. Ele nunca escrevia coisas do tipo homem caminhando, borboleta voando, chuva caindo. Isso a gente vê até numa foto, onde a imagem é estática. Os resumos do João eram algo do tipo assim, Mark visitou Mary e levou flores de presente para ela. Mary ficou feliz e por isso preparou cupcakes e serviu um chá para eles. Os 2 conversaram e se divertiram durante a tarde. Então aqui eu tenho mais uma dica importante, tá? Não tente repetir os diálogos, não tente repetir as explicações se for um tutorial. Simplesmente relate, conte os fatos com as tuas palavras. Quais as habilidades que você vai desenvolver com esse tipo de exercício? A audição, porque você vai estar focando, se concentrando no áudio dos vídeos. A fala, quando tu estiver praticando, tu vai repetir as palavras e as expressões que tu ouviu no vídeo, procurando aproximar, né, a pronúncia. A leitura, porque tu vai trabalhar sempre com a legenda em inglês. A escrita, quando tu estiver transcrevendo as palavras do vídeo para o caderno. Quando tu estiver procurando no Google, vai estar trabalhando a escrita também. Por fim, principalmente o raciocínio em inglês. Quando tu fizer os resumos, toda a base do teu resumo vai partir do inglês, mesmo que tu escrevas em português. Eu quero encerrar esse vídeo lembrando que o João ele era aluno de uma das minhas escolas. Diferente dos alunos que não tinham vícios no inglês, o João chegou na escola cheio de vícios, como traduzir, tentar falar lembrando das regras da gramática e tal.
por isso ele precisou fazer esse algo mais. Assim como o João, eu tive centenas de alunos que precisaram desse tipo de ajuda. E foi assim que nasceu a técnica Inglês 4x. Se você não estuda inglês em nenhuma escola ainda, comece a pensar nisso sério. A técnica Inglês 4x funciona para acelerar o teu resultado. Ela não é uma técnica para você aprender inglês só com ela. Inclusive, eu não acredito em curso de inglês online, viu? Tem gente que aprende? Deve ter, mas eu não conheço. Aí, de repente, você me diz, Rogério, eu tenho um primo que aprendeu inglês jogando videogame. Beleza, mas em primeiro lugar, se o cara aprende jogando videogame, ele aprende com curso online, ele aprende assistindo filme, ele aprende com qualquer coisa. Nós chamamos essas pessoas de autodidatas. E você sabia que tem menos autodidatas na população do que pessoas que falam inglês? Porém, nesses anos todos, eu recebi muitos alunos que diziam que aprenderam inglês jogando. Se realmente aprenderam, por que ir na escola e pagar um curso? A maioria das pessoas precisa de uma escola. Por isso eu digo, você está aprendendo uma técnica fantástica para acelerar o seu inglês em até 4 vezes mais rápido. Começa a pensar em uma boa escola. Vamos fazer o nosso resumo? Vamos lá, o que aprendemos com o João hoje? Primeiro, escolha conteúdos com assuntos que você goste. Segundo, procure por esses conteúdos em inglês. Terceiro, assista 15 minutos de vídeos todos os dias, de segunda a domingo, em inglês com legenda em inglês. Terceiro, repita escrevendo de 5 a 10 palavras que você pegou no vídeo. Quarto, repita falando as palavras, as expressões que tu conseguir pronunciar parecido com o vídeo. Quinto, faça um resumo em português de 2 a 3 situações que tu entendeu no vídeo. Lembre-se, seja exigente consigo mesmo. Como dizia o Capitão Witwick em Transformers, sem sacrifício não há vitória. Então hoje nós ficamos por aqui. Faça um bom uso das técnicas que te apresentei hoje. Não compartilhe o vídeo, tá? Convida quem tu quiser convidar para entrar no grupo. Curte o vídeo e se tu ainda não te inscreveu no canal, faz isso. Mais adiante vai ter vídeos que vão estar abertos ao público. Amanhã é o dia de falar sobre como falar com pessoas reais. Como a gente vai trabalhar isso. Eu sou o Rogério e te vejo amanhã. Abraço!